quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo, não é mágica. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, do versículo 16 ao 20. Eu vou ler. Diz assim: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Hoje é 5 de outubro de 2023. Maravilhoso, perfeito, santo Deus, é no nome de Jesus, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te apresentar a cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão nossa aqui, nos ajude. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo, não é mágica. E a gente sabe que o homem sempre quis buscar atenção para si próprio. Isto fala de egocentrismo, ou seja, de ego que quer sempre ser massageado, né? Filósofos afirmam que o ser humano tem um sentimento chamado teomânico, que traduzido significa mania de querer ser um Deus. Teo, do grego, né? Deus. Mania, né? Vício. Teomania, mania de querer ser igual a Deus, ou querer ser um Deus, ele próprio, né? E isto, infelizmente, o ser humano herdou do querubim ungido, que se transformou em Satanás. A magia, ou seus agentes mágicos, eu dei o título hoje falando sobre isso, sobre mágica, né? Não é mágica. Mas esses agentes que praticam isso, ao longo da história, sempre quiseram impressionar o público com os seus truques. A gente vê isso na TV e tem pessoas na rua aí que fazem isso em praça pública. Às vezes, essas pessoas se dão mal. Mas Jesus, é disso que eu quero falar aqui hoje, não precisa desses artifícios. Ele pode do nada fazer tudo. Portanto, não foi mágica que os discípulos viram Jesus fazer andando sobre o mar. No capítulo 14, eu vou ler versículo 28 e 29 do Evangelho de Mateus, ainda dentro desse mesmo episódio, aí um ser humano experimenta isso. É Pedro. Diz assim o versículo 28 de Mateus, capítulo 14, depois eu vou ler o 29. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A gente sabe o que aconteceu depois, né? Mas pelo menos Pedro experimentou isso. O ser humano que não foi mágica, tá? Não foi nem um anjo, nem outros aí, que fizeram, né, uma espécie de truque, de ilusionismo, né? Não sei nem se existe esse termo, mas não foi nada disso, não foi nenhum truque. Foi realmente Jesus que deu condição a Pedro
porque ele acreditou que podia andar sobre as águas e andou. Mas quando ele começou a ver, né, o que estava em volta, viu que realmente estava fazendo algo impossível, que era andar sobre as águas, começou a afundar. Eu quero dizer também que Jesus, ele manda nas águas, né? Deus é aquele que tem todo o poder sobre tudo, porque ele fez todas as coisas, inclusive o mar, né? Os rios, enfim, tudo. Há uma experiência aqui que alguns servos de Deus tiveram, que eu quero também deixar registrado aqui, do domínio do Criador, do domínio de Jesus também sobre o mar, sobre as águas. Êxodo capítulo 14, é muito conhecido, versículo de número 27, vou ler até o 30, diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Lembra-se que Jesus andou por cima do mar. Lembra-se que eu citei aqui que um homem teve o privilégio, acho que o único mesmo, de andar também sobre o mar. Pedro, embora que pouco tempo que quis, né? Versículo 28. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Isso é Deus que eu estou falando aqui, que tem domínio sobre as águas. O Senhor Jesus tem domínio sobre o mar. Por isso que ele andou sobre o mar, por isso que ele mandou o mar se acalmar. Segue o versículo 29. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Deus fez das águas muro. O pedreiro, Jeová, né, construindo muros de águas. Inéditos, né? Os arquitetos, né, que fazem aí construções mirabolantes precisam saber disso. Só Deus faz isso, tá? Muros de água. Versículo 30. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então quero concluir dizendo que não é mágica, é poder, tá? E poder de Deus. Se você serve a esse Deus, Jesus promete você, eu, a senhora, o senhor, fazermos coisas maiores do que ele fez. Já pensou? Não é fantástico aos olhos humanos andar sobre o mar? Né? Estou falando de truque, repito, não estou falando de mágica, de ilusão, nada disso não. Estou falando de andar mesmo sobre as águas. Jesus disse, se a gente crer nele, a gente vai fazer coisas maiores do que isso. Se você crer, diga amém. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.